Pode gravar, Pedro. Bom dia, querido, a paz do Senhor Jesus. Você já se sentiu despreparado para uma coisa? Já sentiu que não daria conta de resolver tudo que você tem que resolver? Já se sentiu assim, precisando de ajuda? Ou simplesmente desistindo de algo? Porque quando você olha aquilo e olha para você, você pensa, cara, isso não é para mim. Não vai dar certo, isso não, comigo não. Às vezes a gente fica assim. E Moisés teve um dia desses. Moisés um dia estava assentando os rebanhos de seu sogro, um homem já de 80 anos, 40 anos passados no Egito, 40 anos passados ali junto com Jetro, já casado, já com 2 filhos, uma vida estável, tranquila e, digamos, confortável. Ah, mas um dia uma sarça se arde. Um pequeno arbusto, uma arvorezinha, começa a pegar fogo e o fogo não se consome. Moisés vai chegando perto para saber o que é aquilo, por que a árvore está pegando fogo e o fogo não está destruindo a árvore. Quando ele chega perto, ele ouve a voz de Deus e fala, Moisés, ele fica assustado, vai chegando mais perto, Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Numa referência à religiosidade que havia na época de Moisés, quando as pessoas entravam na presença de uma divindade, de algo que eles consideravam uma divindade, eles tiravam as sandálias dos pés, eles entravam descalços. Deus respeitou a religiosidade, a revelação que Moisés tinha. Moisés se aproxima ainda mais, agora descalço, e Deus começa a falar para Moisés dos planos de Deus, dizendo que Deus ouviu o clamor e o sofrimento e o clamor do povo de Israel. Tem até um videozinho falando sobre isso, sobre o que é clamar, né? Sobre a diferença que tem pessoas que acham que só o fato de estarem sofrendo fazem Deus, move a ação de Deus, quando na verdade depende também de um clamor. Então a gente explica um pouquinho sobre isso. E aí o que acontece? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Moisés, ele ouve aquele projeto e Deus falando para ele, olha, você, Moisés, você vai sair daí de onde você está, dessa sua zona de conforto, dessa sua vidinha aí meia mais ou menos, tranquila, e vai lá para o Egito para tirar o meu povo da escravidão de Faraó. E é interessante nesse diálogo que está ali em Êxodo, capítulo 3, que Moisés faz 2 perguntas para Deus. Essas 2 perguntas eu quero ler com você. Êxodo 3:11, Moisés faz a primeira pergunta e diz, então disse Moisés, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés sabia quem era Faraó, pois ele foi criado como o filho da filha de Faraó, um príncipe do Egito. Moisés sabia muito bem qual era o poder de Faraó e como Faraó era implacável nas suas ordens para mandar matar e executar os seus desejos. Moisés já não sabia quem ele era, porque ele era um príncipe de uma família hebreia, ou seja, ele era um fugitivo do Egito, ele era um pastor de ovelhas, mas na visão dele ele não era ninguém para poder tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então ele pergunta, quem sou eu? Quantas vezes a gente se faz essa pergunta? Quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Como é que eu vou conseguir dar conta daquilo outro? E a gente fica, quem sou eu? Cara, eu não estou aguentando. Não dá, é demais para mim. Sabe qual é a resposta de Deus? Eu como pastor, alguém me faz essa pergunta, eu tento exaltar as qualidades da pessoa, fazer a pessoa enxergar, né, por uma outra ótica,
não tão pessimista, tentar ver a pessoa, fazer com que a pessoa veja, né, os seus atributos, né? Mas Deus não age assim. Olha qual é a resposta de Deus. Então Moisés pergunta: quem sou eu para ir lá e libertar o povo? Aí Deus responde, versículo 12 do capítulo 3 de Êxodo, tá? Eu serei contigo e esse será o sinal, desculpe, de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Quem sou eu para ir lá libertar o povo? Eu serei contigo. Deus não exalta as qualidades de Moisés. Deus diz para Moisés que ele, o Senhor, será com Moisés. É lógico que a Bíblia ela nos ensina a nos autoconhecermos, a nos percebermos, a entendermos as nossas qualidades, a sabermos quem somos. Isso tudo é verdade. Mas entenda uma coisa: nós temos um modelo, uma imagem, um principal. Gênesis 1, 26 diz: E disse o Senhor, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe um modelo para criar o homem, um modelo tirado pela vontade de Deus de si mesmo. E o pecado, ele nos afastou, ele deformou o homem deste modelo principal. Irmãos, o negócio é tão sério que quando Deus quer ensinar o homem a ser santo, Deus não fala sede santos como fulano ou ciclano, Deus usa a si mesmo. Deus fala sede santos como eu sou santo, o limite da santidade é o próprio Deus. Ele é o modelo. Então, a única forma de você se conhecer de verdade, de você ser de verdade algo que foi, que é essencial para a sua própria vida. A única forma de você ser completo, de você ser de verdade aquilo que você foi criado para ser, é você estar perto de Deus, para que essa imagem e semelhança seja agora corrigida e volte à originalidade. A única forma de você ser original é você, de novo, ser parecido com o Pai. É você, de novo, ser parecido com Deus. É você, de novo, ter a essência de Deus dentro de você, conforme foi feita na criação. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se conhecer, mais você vai se perceber, mais você vai entender o quanto que você precisa mudar perante o Senhor. Esses dias, orando a Deus, Deus me mostrou o meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade. Eu me senti tão envergonhado perante o Senhor. E eu pedi perdão e o Senhor me perdoou. E nessa área, Ele está ali me arrumando, me formando, me ajustando, me fazendo ser parecido com Ele. Então, se você quer se conhecer, conheça o modelo original, que é o próprio Deus. Ele é o original. Nós somos as cópias. E quanto mais parecido com o original, melhor. E aí, Moisés, por perceber e receber essa resposta, ele faz a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Versículo 13 diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Deus já havia se apresentado a Moisés nesse diálogo como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus falou, já que Moisés, quando Deus fala para Moisés, olha Moisés, você tem que entender
que eu serei contigo, independente de quem você é. Você não tem que saber exatamente quem você é, você tem que saber que eu serei contigo. E nessa jornada de eu ser com você, é que você vai se descobrir. E aí, Moisés fala, então qual é o seu nome? Deixa eu te conhecer um pouquinho mais. Deixa eu saber quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus dos nossos pais, mas você quer ser o seu nome. Todo relacionamento começa com o nome. Quando você conhece alguém, a primeira coisa que você quer saber é o quê? É o seu nome. E a primeira coisa que você diz é qual é o seu nome, não é assim? Você vai apresentar alguém para... Você se apresenta, ou ao conhecer alguém, você diz, ó, esse é fulano de tal, aí diz o nome, João, Maria, Pedro, Osvaldo. Você diz um nome e fala, o meu Rafael, e você diz o seu nome. Então Moisés falou, então tudo bem, Deus. Qual é o seu nome? Aí Deus se apresenta para Moisés dizendo, eu sou o que sou, Moisés. E vai dizer para eles que o eu sou me enviou a você. Existe um tetragrama que representa o nome de Deus, sim. Mas Deus, de cara, quer mostrar para Moisés que, apesar de Moisés não saber quem era, Deus sabe quem é. E você vai dizer, olha, aquele que sabe, ou aquele que é, me enviou a vocês. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem Deus é para você? Talvez Deus seja um balconista espiritual, aquela pessoa que você chega, pede, 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 pede. Depois vai lá e agradece, 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 agradece. Mas ele não tem nenhuma influência nas suas decisões, emoções. Ele é apenas alguém que lhe atende, que depois você é grato. Quem Deus é? Deus talvez seja aquele médico que você espera uma cura, seja aquela pessoa endinheirada que você espera que lhe dê recursos. Deus talvez seja aquele cara bacana, que é até legal de ouvir, mas não tem muito relacionamento. Mas o interessante é que um dia, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? E Jesus, quando fez essa pergunta aos seus discípulos, e se lembrando que Jesus é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade, Pedro lhe respondeu, tu és o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Tu és o Senhor, o meu Senhor. Tu és o ungido, o enviado. Pedro assume a divindade de Deus na sua vida e assume o senhorio. Jesus quer ser o centro da sua vida, aquele que é, aquele que direciona suas emoções e ações, aquele que direciona os seus atos, os seus pensamentos, aquele que é tudo, faz parte 24 horas da sua vida. Por isso Jesus deixou claro que ele só quer o centro do nosso coração, da nossa vida. Ele não aceita nada abaixo de tudo, nada abaixo do centro. E como a gente, às vezes, irmãos, deixa Deus de lado, coloca as nossas emoções em primeiro lugar, os nossos desejos. E o pior, achamos que Deus quer aquilo que a gente quer. Transferimos para Deus, chamamos de fé o nosso desejo pessoal, que às vezes é mau, é cruel, é apenas para nosso próprio contentamento e vanglória, e dizemos que isto é fé e a vontade de Deus, quando Deus não tem nada a ver com aquilo.
Será que você parou um instantinho para perguntar a Deus, é essa mesmo a tua vontade sobre a minha vida? Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz para me salvar. E o que eu estou fazendo com essa minha salvação? O que eu estou fazendo com meus pensamentos? É simples, querido, você vê quem governa a sua vida. Simples, 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 simples. O que você passa a maior parte do dia pensando? Esse é o Senhor da sua vida. Você passa a maior parte do dia preocupado com contas? As contas, então, são o Senhor da sua vida. Você passa a maior parte do dia preocupado com seus filhos? Então, os seus filhos são o Senhor da sua vida. Quando que você lembra de Deus? Quando está apertado, está necessitado, quando está precisando de algo? Deus não governa você. Deus quer ser o centro, quer ser tudo. E quando Ele é o que é em nossas vidas, quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, todas as outras áreas se encaixam. Todas as outras coisas, elas simplesmente vão sendo organizadas por aquele que é. A sua família vai ser impactada por Deus, o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde, todas as áreas serão impactadas pelo Deus que é. Mas para isso, ele precisa ser. Por isso eu quero te fazer um convite nesta manhã. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Permita-se ser um servo e ter Deus como seu Senhor. Pare de tomar decisões baseadas nas suas emoções, nos seus achismos e nas suas vontades. Pare de achar que Deus tem que fazer aquilo que você quer, da maneira que você quer, como você quer. Faça apenas o que Deus mandar, quando Ele mandar, da maneira que Ele mandar. E isso tudo começa com uma vida de busca ao Senhor, leitura bíblica, oração e humilhação perante o Senhor, se rendendo, pedindo a Ele a revelação do seu Espírito. E é lógico, é bom se juntar com quem já está nessa caminhada um pouquinho mais de tempo, para você não interpretar as coisas de maneira errada. A paz do Senhor. Fique com Deus, fique na paz, que Deus te abençoe. Se você não tem uma igreja, procure-nos. E Deus, quem sabe, Deus quer falar com você através da nossa igreja, através das pregações que são feitas ali na Praça da Bandeira. Temos cultos ali todos os domingos, no Hotel Galante, na Praça da Bandeira, às 10h30. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe.